Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10, As Chamas do Inferno. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, louvando, adorando e agradecendo, Senhor Deus, pelos cuidados de um pai que cuida dos seus filhos. Obrigado, Pai amado, obrigado por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado também pelo Espírito Santo que o Senhor derrama sobre nós, iluminando a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Dá-nos esta Tua bênção, pelos méritos de Jesus pedimos. Amém, Senhor. As chamas do inferno. O verso áureo: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Queridos, as chamas do inferno. O inferno sempre a arder. Almas imortais sofrendo uma pena eterna nos fogos, nas chamas. Isso tem trazido doença, pavor, desequilíbrio na mente dos seres humanos. O poeta italiano Dante Alighieri, que viveu entre os anos de 1265 até 1321, escreveu sua famosa obra A Divina Comédia, uma jornada fictícia da alma após a morte. A alma ia para o inferno, no interior da terra, ou para o purgatório, onde o espírito humano poderia purificar-se e se tornar digno de ascender ao céu, ou ao paraíso, à presença do próprio Deus. Apesar de ser apenas um poema, uma ficção, a palavra de Dante acabou tendo uma grande influência na teologia cristã, especialmente na teologia católica romana. Queridos, Dante, ele não foi usado por Deus ao falar sobre a alma no inferno ou no purgatório. No entanto, ele falou também verdades quando ele apontou para Apocalipse 17. Foi Dante quem apontou para a prostituta de Apocalipse 17 e disse: esta é a igreja de Roma. Portanto, ele falou verdades e falou mentiras. Aqui, quando ele fala sobre a alma após a morte, indo para o inferno ou para o purgatório, ele estava totalmente errado, sem nenhuma base bíblica. Queridos, a noção básica de que uma alma imortal vai para o inferno, ou para o purgatório, ou para o paraíso é fundamental para a Igreja de Roma. Muitas denominações protestantes conservadoras também acreditam em uma alma imortal que após a morte ascende ao paraíso ou desce ao inferno. Queridos, não é de desconfiar? Será que você não desconfia quando uma doutrina é crida e é ensinada no cristianismo pela Igreja de Roma e pelas igrejas protestantes, e também a mesma doutrina é ensinada no hinduísmo, no budismo, no islamismo, no shintoísmo, em todas as religiões pagãs? Como pode uma verdade, se fosse verdade, ser ensinada e crida pelos cristãos e também pelos pagãos? Será que Satanás, que é o príncipe deste mundo, será que o nosso mundo, planeta Terra que jaz no maligno, será que Satanás permitiria uma doutrina universal como esta da alma imortal ser ensinada neste planeta Terra onde ele é o príncipe das trevas? Queridos, certamente que não. Tudo que é mundial, queridos, Organização Mundial da Saúde, Governo Mundial da ONU, Concílio Mundial das Igrejas, tudo que é mundial, você pode saber que está sob o poder de Satanás. Queridos, o povo de Deus é perseguido nesta terra, não elogiado. O povo de Deus está no caminho estreito, não no caminho largo. É a minoria, é o remanescente que é fiel a Deus. Não é a maioria dos cristãos, não é a totalidade das igrejas, das religiões pagãs.
Isso só seria suficiente para mostrar para você que a alma imortal é uma doutrina errônea, que tem sua origem na mente de Satanás, que disse para Eva lá no jardim do Éden: certamente não morrerás. Deus disse para você não comer deste fruto que você morreria, pois eu estou falando, Satanás disse, certamente você não morrerá. Queridos, essa mentira ensinada por Satanás no jardim do Éden está sendo crida pela igreja romana, pelas igrejas protestantes e também pelas religiões pagãs. Isto só é suficiente para você ficar longe desta doutrina de alma imortal. Em suma, uma falsa compreensão da natureza humana tem levado a terríveis erros teológicos. Nesta semana, vamos tratar de algumas dessas teorias antibíblicas, bem como da visão bíblica do que acontece após a morte. Na parte de domingo, vermes imortais. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que entender que existia na mente de Deus o plano A e também o plano B. O plano A era com Israel literal, que não se cumpriu porque Israel não foi fiel. Israel rejeitou a Jesus Cristo. Portanto, o plano A falhou. Então veio o plano B do Novo Testamento. E, queridos, não mais a Jerusalém da terra. No plano A era Jerusalém da terra, e era o Israel literal. Mas agora no plano B é a nova Jerusalém, que vai descer do céu depois de 1000 anos. Queridos, então nós temos que ter isso em mente, o plano A e o plano B. Por que estou falando isso? Porque quando nós lemos Isaías 66, os versos 22 a 24, ali existe o plano A. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, vamos ler então o verso 22 em diante. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. No plano A, o plano de Deus era criar céus novos e terra nova, mas usando Israel literal, usando a Jerusalém como capital da terra. E, queridos, Jesus Cristo morreria, mas não morreria pela mão do povo de Israel. Mas, ao morrer pelos pecados do seu povo, ele ressuscitaria e seria entronizado em Jerusalém. E Jerusalém chamaria a atenção do mundo inteiro pela longevidade do seu povo. O plano A está muito bem explicado aqui em Isaías capítulo 65, a partir do verso 17 até o verso 25, é o plano A. Muitas partes deste plano A não vão se cumprir no plano B, mas algumas partes do plano A vão se cumprir também no plano B. Por isso, queridos, no plano B, a nova Jerusalém vai descer do céu e vai ser colocada exatamente ali onde está a velha Jerusalém. O Monte das Oliveiras vai se abrir, e Zacarias capítulo 14 diz, o Monte das Oliveiras vai se abrir e vai se tornar ali uma grande planície. E a nova Jerusalém vai descer exatamente ali onde está a velha Jerusalém. Mas a extensão da nova Jerusalém vem desde a Mesopotâmia, lá onde está o rio Eufrates, e desce até aqui embaixo no sul, onde está o rio Nilo. Toda esta grande área será coberta pela nova Jerusalém. É uma imensa cidade. Este é o plano B, onde você e eu estamos incluídos. Nós vamos viver ali na nova terra, criada por Deus, adorando a Deus na nova Jerusalém, a capital da nova terra. Mas, queridos, aqui diz que no plano A, Deus pretendia ter um culto de sábado em sábado, uma reunião de adoração de sábado em sábado. Isto também vai se cumprir no plano B. Diz aqui no capítulo 66 de Isaías, verso 23, e será que de uma lua nova até a outra, e de um sábado até a outro, virá toda a carne adorar perante mim. Isto era para acontecer no plano A e vai acontecer no plano B também. Mas, queridos,
O verso 24 ocorreria, se cumpriria no plano A, mas não vai se cumprir no plano B. Por quê? Algumas coisas não se cumprem no plano B. Aqui diz no verso 24, leia comigo, Isaías 66. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. No plano A, o povo de Deus viria a Jerusalém terrestre adorar a Deus de sábado em sábado, de lua nova em lua nova. E quando eles viessem adorar a Deus, no plano A, eles veriam no caminho o quê? Veriam corpos mortos de homens que prevaricaram. Porque no plano A, as nações que não aceitassem o Deus de Israel como Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e que não decidissem guardar o sábado, elas seriam destruídas gradualmente. Progressivamente, o reino de Deus seria estabelecido na terra, gradual e progressivamente. Não seria de forma instantânea, como será agora no plano B. Então, queridos, no plano A, as nações desobedientes seriam destruídas e se tornariam visíveis. Corpos mortos daqueles que rejeitaram a Deus, sendo comidos pelos bichos, bichos que nunca morrerão? Não, eles existiriam enquanto existisse carne podre para se comer. Por isso nós temos que entender este texto que diz porque o seu bicho nunca morrerá, se refere à carne podre dos cadáveres que estariam sendo comidos pelos bichos. Mas é óbvio que não havendo mais nada podre, o bicho também deixaria de existir. Nem o seu fogo se apagará. Enquanto existisse algo para se queimar, estaria se queimando. Mas quando não existisse mais nada para se queimar, tudo se tornasse cinzas, o fogo também se extinguiria. Queridos, e serão um horror para toda a carne. É assim que nós entendemos, queridos. Isaías 65 tem o plano A de Deus, mas também parte dessas profecias de Isaías 65 vão se cumprir no plano B. Assim também Isaías 66, verso 22 e 23, se cumprem também no plano B. Mas o verso 24 não, porque no plano B a destruição dos ímpios será de forma instantânea, quando a nova Jerusalém descer do céu e os ímpios forem ressuscitados e cercarem a cidade santa para tomarem, vai descer fogo do céu. Lá está em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia e vamos ler conosco agora o plano B. Aqui no Apocalipse capítulo 20. Aqui nós lemos a partir do verso 9 e 10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo sempre enquanto estão vivos. A frase para todo sempre tem que ser entendida de acordo com o objeto a que está se referindo. Os seres que estão sendo queimados, eles deixariam de ser queimados quando se tornassem cinzas. Nós precisamos entender a Bíblia através da Bíblia. Você não entende a Bíblia usando somente um verso, separadamente. Mas um verso lança luz sobre outro verso. A Bíblia explica muito bem o que é o fogo eterno. Portanto, queridos, esse texto dos vermes, dos bichos que não morrem, essa cena metafórica, assustadora, que está retratada ali em Isaías 66, verso 24, retrata um campo de batalha com os inimigos de Deus mortos no chão e sendo destruídos. Os corpos não consumidos pelo fogo são decompostos pelos vermes. Não há nenhuma referência aqui a qualquer suposta alma que escapa da destruição do corpo e voa para o inferno. Mas, e os vermes que nunca morrerão? A linguagem metafórica de Isaías 66, verso 24, citada também em Marcos 9,48, não sugere que esses vermes sejam imortais. Não existem vermes imortais. Eles comem a carne em decomposição enquanto ela existe. A ênfase é ao fato de que os vermes não deixam sua tarefa incompleta.
Em outras palavras, eles continuam a devorar os corpos dos ímpios até que sejam destruídos. Por outro lado, os filhos de Deus, fiéis, habitarão alegremente nos novos céus e na nova terra e adorarão a Deus em sua própria presença, de sábado em sábado e de lua nova em lua nova, exatamente como diz Isaías 66, versos 22 e 23. Esta parte se referia ao plano A, mas também vai se cumprir no plano B. Com destinos tão contrastantes em mente, não é de admirar que Jesus tenha declarado que seria muito melhor alguém entrar no reino de Deus sem uma parte crucial do seu corpo, sem mão ou sem o pé, mesmo sem o olho, do que ter um corpo perfeito que será destruído por vermes e pelo fogo. Queridos, nós temos que entender a Bíblia pela Bíblia. Se você tiver em mente o plano A e o plano B, você vai entender muito melhor e se alegrar com este Deus que não cumpriu a profecia através do plano do Israel literal, plano A, mas vai se cumprir através do plano B, que é o Israel espiritual, que inclui você e eu. Nós fazemos parte do plano B. Nós vamos ser arrebatados para o céu, vamos viver 1000 anos no céu. E vamos descer dentro da Nova Jerusalém no final dos 1000 anos para contemplarmos a destruição dos ímpios e a criação de um novo céu e de uma nova terra. Aleluia! Na parte de segunda-feira, as chamas do inferno. Satanás tem a intenção de gerar medo de Deus, pavor de Deus. Isso está plenamente evidenciado em Gênesis, lá no capítulo 3, quando Adão e Eva, depois de terem comido do fruto proibido, tiveram medo de Deus e fugiram de Deus. Satanás quer colocar medo em você de Deus. Mas Deus é amor. Porém, Satanás pinta uma caricatura feia de Deus, colocando nesta caricatura de Deus os traços negativos e terríveis que ele, Satanás, tem. Ele é uma autoprojeção. Ele lança sobre Deus e coloca sobre o caráter de Deus os traços maus do caráter dele, para que as pessoas tenham medo de Deus. Mas Deus é amor. E a prova de que Deus é amor é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em seu livro para crianças, imaginem como escrever um livro para crianças falando de coisas terríveis. Neste livro para crianças, intitulado The Sight of Hell, a visão do inferno, o padre católico John Furness ilustrou o tormento eterno por meio de uma grande bola de ferro sólido, maior que os céus e a terra. E ele faz esta comparação: um pássaro vem uma vez a cada 100 milhões de anos e toca a grande bola de ferro com uma pena da sua asa. O autor argumenta que o tormento dos pecadores no inferno continua mesmo depois de a bola de ferro ser desgastada por esses toques ocasionais da pena do pássaro. O triste é que muitos protestantes acreditam que isso acontece com os perdidos. Esse tipo de crença cria medo de Deus. Esse tipo de crença faz com que as pessoas pensem no céu por medo do inferno. Mas ninguém poderá ir para o céu por medo do inferno. Você só vai para o céu por amor a Jesus Cristo. Quando você estiver disposto a morrer ou viver por Jesus Cristo, como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu querido irmão, ninguém pode seguir ou adorar a Deus por medo. Abra sua Bíblia e vamos ler Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, verso 1 em diante. Abra sua Bíblia. Malaquias capítulo 4 e o verso 1 em diante. Aqui nós lemos: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Você e eu temos que entender um verso da Bíblia através de outro verso da Bíblia.
Este verso aqui de Malaquias 4:1 explica o que é o fogo eterno. Explica o que são as chamas do inferno. As chamas do inferno que nunca se apagarão se refere realmente às chamas que vão destruir os ímpios enquanto eles estiverem sendo destruídos. Mas e quando eles se tornarem cinzas? Porque no momento eles vão se tornar cinzas. E quando eles se tornarem cinzas, o que vai acontecer com as chamas eternas? Deixam de existir. Quando deixa de existir a matéria que está sendo queimada, porque ela virou cinza, o fogo também se extingue, ele se apaga. Por isso aqui explica Malaquias 4, verso 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha. Ora, a palha se queima e vira cinzas. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo, não vai ficar nada vivo. Tudo vai morrer e tudo vai se tornar cinzas. E o verso 2, mas para vós, ou seja, para os salvos, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E agora o verso 3 explica, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia explica a Bíblia. O fogo eterno se refere ao fogo que queima a matéria em decomposição, e quando esta matéria vira cinza, o fogo deixa de existir. E queridos, as cinzas serão usadas para fertilizar a terra. O solo da nova terra será fertilizado pelas cinzas. Por isso diz aqui o verso 3, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei. Quando nós estivermos andando na nova terra, naqueles jardins lindos e gramados, esta profecia estará se cumprindo, porque nós vamos estar andando sobre as cinzas dos ímpios que foram queimados, não ficando nem raiz e nem ramo. Queridos, Malaquias capítulo 4 nos explica, e também Judas, verso 7, abra sua Bíblia na carta de Judas. A carta de Judas, que tem um só capítulo, aqui nós lemos no verso 7. Aqui está o exemplo de chamas do inferno, mas são eternos nos efeitos. As chamas eternas do inferno são eternas nos efeitos, porque o que é queimado pela chama eterna do inferno nunca mais ressuscitará. Mas a chama não continua existindo eternamente, mas sim os efeitos desta chama. Qual é a prova? É a prova bíblica, um verso explicando outro verso. Judas, verso 7, explica o que é fogo eterno. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Qual é o exemplo que a Bíblia dá para você e para mim, para entendermos o que é o fogo eterno? O exemplo é Sodoma e Gomorra. Quando você vai lá no Mar Morto, você estará ali no Mar Morto, você estará ali no sítio, na localização em que estava a cidade de Sodoma e Gomorra. Você não vai ver nenhum fogo ali. Ali hoje é o Mar Morto. Queridos, os efeitos do fogo eterno são eternos, os efeitos. Mas o fogo não está mais queimando Sodoma e Gomorra. Assim também, queridos, nós poderemos entender o fogo eterno, as chamas eternas mencionadas na Bíblia. O ensino sobre as chamas do inferno não converte ninguém, mas amedronta. A palavra eterno, no hebraico olam, no grego aion ou aionios, carrega diferentes significados dependendo do contexto imediato. Por exemplo, quando a palavra eterno está associada a Deus, então se refere eterno como sendo eterno mesmo. A palavra expressa a sua eternidade. Quando, porém, a palavra eterno se relaciona a seres humanos, como diz Êxodo 21, verso 6,
a palavra é limitada pela expectativa da vida da pessoa. Ao qualificar o fogo como eterno, Mateus 18:8 e Mateus 25:41, isso implica que o fogo não se apagará até que haja consumido totalmente o que está sendo queimado. Isso significa que o fogo eterno será eterno no sentido de que consumirá os ímpios completa e irreversivelmente, não restando nem raiz e nem ramo, exatamente como diz Malaquias, capítulo 4, verso 1. A teoria da punição eterna tem sérias implicações. Se os ímpios forem punidos para sempre, o mal nunca será erradicado? Pense um pouco. Se os ímpios permanecerão vivos eternamente sendo punidos, então nunca será erradicado o mal, nunca seria erradicado o pecado. Mas, queridos, o mal deixará de existir, o pecado deixará de existir. Além disso, toda a vida humana deriva de Deus, que não tem prazer na morte dos ímpios. Ezequiel capítulo 33, verso 11 diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Ou seja, eles vão morrer, não vão continuar sofrendo eternamente. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6:23. Queridos, o que Romanos 6:23 está dizendo é que o salário do pecado é a morte. Ali não diz que o salário do pecado é a vida eterna em sofrimento. Não vamos torcer a Bíblia. Vamos deixar que a Bíblia explique a Bíblia. O salário do pecado não é a vida eterna em sofrimento, mas é a morte. É morte eterna, não vida eterna em sofrimento. Se os ímpios são punidos segundo as suas obras, Apocalipse 20, verso 12, diz que cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Ora, se o ímpio viveu 50, ou 60, ou 70 anos aqui, seria recompensado segundo as obras se ele ficasse agora milênios e milênios vivo, queimando na chama eterna? Não, isso não seria uma recompensa. Isso seria um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus que teria prazer no sofrimento dos ímpios. Exatamente o contrário do que a Bíblia nos explica. Queridos, todas as referências bíblicas ao fogo eterno devem ser vistas como alusões ao lago de fogo após o milênio de Apocalipse 20. Portanto, é antibíblico falar de um inferno que existe hoje, no presente, e que estas chamas seriam chamas eternas. Hoje não existe nenhum inferno a arder. O lago de fogo e enxofre só aparece no final dos 1000 anos depois que a cidade santa descer do céu. É isso que a Bíblia nos mostra. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20 menciona capítulo 20 e o verso 9 e 10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Isso será no final dos 1000 anos de Apocalipse 20. E o diabo, verso 10, que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isto é após os 1000 anos. Queridos, a segunda morte é chamada na Bíblia segunda morte. A segunda morte não pode ser traduzida como sendo vida eterna em sofrimento. Segunda morte é segunda morte e não segunda vida eterna em sofrimento. Não podemos torcer a Bíblia. Aqui diz em Apocalipse 21, vamos ler o verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte é no lago de fogo e enxofre após os 1000 anos, depois que a cidade santa descer do céu. Mas é segunda morte, não é segunda vida em sofrimento eterno. Não torça a Bíblia, creia na Bíblia e permita que a Bíblia explique a Bíblia. Aleluia! Na parte de terça-feira, os santos no purgatório. Existe a palavra purgatório na Bíblia? Não, não existe. De onde vem? Vem da mente de Satanás. A Igreja Romana defende que os mortos que não merecem o inferno, mas que ainda não estão prontos para o paraíso,
podem ter os seus pecados purgados no purgatório e então ascender para o paraíso. Isso é bíblico? Não, não é bíblico. Não é coerente com o caráter de Deus. A Igreja de Roma diz que os sofrimentos no purgatório podem ser reduzidos pelas orações e penitências dos entes queridos, bem como por outros atos em favor dos mortos. Estão vendo aí a comercialização, o interesse no dinheiro, no explorar o povo, no extorquir o povo, com esta crença no purgatório. Quantos milhões e milhões são extorquidos das pessoas que amam seus entes queridos e não querem que os seus entes queridos fiquem sofrendo no purgatório, e eles pagam missas, oferecem somas de dinheiro para que as almas que estão sofrendo no purgatório possam ser purificadas mais rapidamente e possam subir então para o paraíso. Queridos, a doutrina católica romana tinha o interesse de explorar financeiramente o povo, assim como a venda das indulgências também. O catecismo da Igreja Católica é explícito sobre o purgatório quando diz: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Mas isto não é a Bíblia que está falando. Essa é uma edição do Catecismo Romano, que não nasceu na mente de Deus. Queridos, vamos crer na Bíblia. Depois que a pessoa morre, nada mais pode ser feito por ela. Não existem orações que vão salvar esta pessoa depois que ela morreu. Não existem missas, não existe purgatório. O que existe e o que nós precisamos fazer é em vida. Enquanto você tem vida, você pode abraçar a Jesus como Salvador. Enquanto você tem vida, você pode confessar os seus pecados e ser perdoado. Perdoado não por dinheiro, não é indulgências, não é comprando perdão. O perdão já foi comprado e pago pelo sangue de Jesus na cruz. Você, quando está em vida, você pode confessar os pecados, ser perdoado, abandonar os pecados e ter a certeza da salvação. Vamos ler agora Eclesiastes capítulo 9, o verso 10. Eclesiastes capítulo 9 é muito elucidador, é muito claro, é muito compreensivo aquilo que Deus fala através de Eclesiastes, o capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, primeiramente o verso 5 e 6 e depois o verso 10. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6 e depois o verso 10, falando sobre a morte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não existe uma alma pensante fora do corpo, que tem conhecimento de tudo que está acontecendo. Não existe uma alma pensante que está vendo o que está acontecendo com sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, com seus amigos depois que morreu. Queridos, esta alma consciente que assiste às coisas, esta alma consciente que fica vendo as coisas acontecerem depois da morte, isto não é bíblico. A Bíblia está dizendo claramente que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, porque Deus não recompensa morto. Deus vai ressuscitar os mortos para dar a recompensa. Por isso existe a recompensa dos bons, dos salvos, que é a primeira ressurreição, e a recompensa dos ímpios, que será na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos. Deus não recompensa morto, seja bom, seja mal. Mortos não são recompensados. Eles precisam ser ressuscitados para receberem a recompensa. Esse é o ensino bíblico. Por isso, nós podemos entender o Eclesiastes capítulo 9, verso 5, quando diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, obviamente enquanto estão mortos. Mas a memória deles ficou entregue ao esquecimento. Eles não veem nada, eles não se lembram de nada. Inconscientes, estão dormindo no pó da terra. E o verso 6.
até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Eles não amam e também não sentem ciúmes, não têm inveja, não podem fazer mal a ninguém, porque estão dormindo no pó da terra. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Claro, o ensinamento bíblico. Isso é irrefutável. E o verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A Bíblia não fala que você vai ter uma segunda oportunidade depois da morte para aceitar a Jesus, ou para confessar os pecados, ou para que alguém se batize no seu lugar, ou para que alguém faça uma missa para purificar a sua alma. Não, queridos. Tudo quanto tem que ser feito em vida. É isso que Eclesiastes 9:10 está falando. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque na sepultura, ou seja, depois da morte, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ninguém pode alterar o seu estado de salvo ou de perdido depois que você morreu. Quem morreu em Cristo está salvo, quem morreu sem Cristo está perdido. Portanto, meus queridos, a Bíblia ensina claramente que não existe um purgatório. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, vamos ver os versos 20 a 22. Ezequiel capítulo 18 e os versos 20 a 22. Aqui nós lemos. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A salvação é individual. Não é o pai que salva o filho, não é o filho que salva o pai. A salvação é individual. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Uma decisão pessoal, por pior que seja o ímpio. Se ele aceitar a Jesus como Salvador, confessar os pecados, ele será aceito. A graça divina o cobre. Verso 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Ou seja, ele aceitou a Jesus como Salvador e a justiça de Cristo o cobriu. E ele está salvo. O dogma do purgatório não está na Bíblia. Essa noção pagã de um inferno ardente combina com a prática pagã de orar pelos mortos. Veio do paganismo a oração pelos mortos. E essa doutrina pagã foi introduzida na Igreja Católica, orar pelos mortos. Esse dogma é inaceitável para os que creem nos ensinos da Bíblia. Primeiro, a Bíblia ensina que os mortos descansam inconscientemente nos túmulos. Eclesiastes 9, verso 10. Segundo, a justiça de um ser humano não pode ser transferida para um outro ser humano. Ezequiel capítulo 18, versos 20 a 22. Terceiro, nosso único mediador é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5. Quarto, a morte é seguida pelo juízo final sem nenhuma segunda chance de arrependimento. Hebreus 9, 27. Uma implicação ainda mais séria é como a teoria antibíblica do purgatório distorce o caráter de Deus. A obra de Satanás, desde a sua queda, é representar mal o nosso Pai Celestial. Ele sugeriu o dogma da imortalidade da alma. Nasceu na mente de Satanás. A ideia de um inferno que queima eternamente foi uma produção que veio da mente de Satanás. Purgatório é uma invenção de Satanás. Esses ensinamentos falsificam o caráter de Deus, deturpam o caráter de Deus, como se ele devesse ser considerado severo, vingativo, arbitrário, e que não exerce o perdão. Mas, queridos, em vez de os mortos adormecidos que aguardam a volta de Jesus, essa visão de purgatório diz que eles estão no purgatório sofrendo até que alguém os tire dali, em troca de dinheiro. É aí que a igreja romana arranca o dinheiro do povo, porque a igreja de Roma apela para o amor destes familiares que não querem ver e não querem pensar nos seus entes queridos ainda sofrendo no purgatório. E eles
se dispõe a pagar altas somas para que estas pessoas sejam libertas. Satanás pintou uma caricatura de Deus, colocando nesta caricatura feia a sua própria maldade. Mas, queridos, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que é caracterizado principalmente pelo amor. Porque a Bíblia diz, 1 João 4,8, Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Deus é amor. Aleluia. Na parte de quarta-feira, um paraíso com almas desencarnadas. É isso que a Bíblia ensina? Que o céu está cheio de almas desencarnadas? Você vê isso na Bíblia? Embora os protestantes não aceitem o purgatório, muitos, no entanto, acreditam que as almas dos justos mortos já estão desfrutando do paraíso na presença de Deus, sem corpos. Alguns argumentam que essas almas sejam apenas espíritos desencarnados. Queridos, seja qual for o suposto estado metafísico dos mortos-vivos, essas teorias minam a doutrina bíblica da ressurreição e do julgamento dos mortos. Por que haveria ressurreição e juízo se as almas dos justos já estivessem no paraíso desfrutando a felicidade? Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 2 e o verso 29. Atos capítulo 2, vamos ler então o verso 29, 34 e 35. Atos capítulo 2 e o verso 29. Aqui nós lemos: Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Queridos, Davi não subiu ao céu. Ele era ungido do Senhor, ele era o homem segundo o coração de Deus, e ele morreu, e a Bíblia diz claramente que ele não subiu ao céu. Ele está aguardando a segunda vinda de Jesus para ser ressuscitado. O que a Bíblia ensina é que os mortos estão dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição, para então subirem para o céu, com corpos glorificados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ver então o verso 16 a 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 16 a 18. Aqui nós lemos: Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Isto é óbvio. A argumentação de Paulo é muito óbvia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Queridos, é óbvio, se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. E se nós não ressuscitarmos, então é vã a nossa fé. Estaremos perdidos então? A Bíblia ensina que todos os seres humanos que já estão no céu foram trasladados vivos, como no caso de Enoque. Não foi a alma de Enoque que foi para o céu, Enoque foi para o céu. Deus só traslada vivos para o céu e não mortos. Enoque foi trasladado para o céu em vida, sem ver a morte. Gênesis 5, 24. Elias também foi trasladado para o céu em vida, sem ver a morte. Segundo Reis, capítulo 2, versos 9 a 11. Agora, existem pessoas ressuscitadas que estão no céu,
mas foram ressuscitados com corpos glorificados. Aleluia! Moisés é um dos filhos de Deus que foi ressuscitado, diz lá em Judas, verso 9. Jesus, Miguel, o grande príncipe, ele ressuscitou a Moisés. E Moisés deu provas de que está vivo no céu, porque ele apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias, e conversaram com Jesus no Monte da Transfiguração. E tem aquela multidão que ressuscitou glorificada com Jesus. Lembram-se vocês? Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, que depois da ressurreição de Jesus, muitos corpos de santos ressuscitaram, glorificados, e apareceram para muitas pessoas na cidade de Jerusalém, dizendo: ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Portanto, no céu existe uma multidão de seres ressuscitados, glorificados, estão no céu. Deus não leva almas para o céu, Deus não leva mortos para o céu, Deus leva seres humanos, ou vivos ou ressuscitados, os leva para o céu. Como vimos, queridos, a alusão às almas debaixo do altar, no quinto selo de Apocalipse 6, clamando a Deus por vingança, Apocalipse 6, versos 9 a 11, é apenas uma metáfora para a justiça e não prova a teoria da imortalidade natural da alma. Caso contrário, dificilmente pareceria que essas pessoas estivessem desfrutando de recompensa. A sepultura é um lugar de descanso para os mortos que inconscientemente aguardam a ressurreição, quando sua existência consciente será restaurada. Os mortos, mesmo justos, não são almas desencarnadas que vagam pelo céu, esperando para se reunir com seus corpos na ressurreição final. Não é isso que a Bíblia ensina. Além disso, sobre o que Paulo poderia estar falando em 1 Coríntios capítulo 15, verso 18, quando disse que se não houvesse ressurreição dos mortos, então os que adormeceram em Cristo estão perdidos? Como poderiam estar perdidos se já estão na bem-aventurança do céu e estão lá há tanto tempo, desde que morreram? Uma doutrina central do Novo Testamento, irmãos, a ressurreição dos mortos, por ocasião do retorno de Jesus, é anulada pelo falso ensino de que os justos mortos voam para a sua recompensa eterna logo após que morreram. No entanto, ouvimos isso o tempo todo, principalmente nos funerais. Quando você assiste um funeral, as pessoas são mencionadas como estando no céu. Você nunca vai assistir um funeral em que o padre ou o pastor vai dizer: a alma deste irmão agora está no inferno. Eles, para consolar o coração dos entes queridos, eles dizem que a pessoa já foi recebida no céu. Ele está nos assistindo lá do céu. Queridos, parece que todo mundo é bom, não é? E todo mundo vai para o céu quando morre. Mas, queridos, quando a pessoa morre, seja ímpia ou seja justa, segundo a Bíblia, não vai para o céu e não vai para o inferno, mas fica dormindo no pó da terra. Foi assim que aconteceu com Lázaro, João capítulo 11, quando depois de 4 dias morto, Lázaro já estava em estado de decomposição, Jesus o ressuscitou e Jesus o trouxe de dentro do túmulo. Jesus não o trouxe do inferno e Jesus também não o trouxe do céu. Jesus o trouxe do túmulo, onde nós colocamos nossos mortos, ali eles ficam dormindo no pó da terra, até Jesus ressuscitá-los. E Jesus vai ressuscitar os mortos na segunda vinda. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está escrito por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrarmos Jesus nos ares. Os mortos ressuscitados, mais os vivos que serão transformados no abrir e fechar de olhos, nós vamos ser arrebatados para encontrarmos Jesus nos ares. Jesus não pisa na terra. Na segunda vinda de Jesus, ele não pisa na terra. Nós vamos encontrá-lo nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a visão bíblica. Qual é a visão bíblica? Qual é o ensinamento puro e verdadeiro que veio de Deus? Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5.
Vamos ler então o verso 3 a 12. 1 João capítulo 5 e os versos 3 a 12. Aqui nós lemos: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Alegre-se, porque os mandamentos de Deus se tornam deleite, se tornam alegres para você, se tornam um prazer na sua vida. A lei de Deus para mim não é peso, não é fardo, mas a lei de Deus para mim é algo que me traz alegria, é a lei do meu Deus, que tudo fez para me salvar. A única coisa que eu posso fazer é retribuir este amor também com amor. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. É um prazer, é um privilégio meditar e obedecer os mandamentos do meu Pai, que me ama. Por isso é o amor de Deus. Aqui diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. A maioria dos cristãos, a maioria dos católicos romanos e dos protestantes ainda não entendeu. A maioria ainda não entendeu que a salvação é por Jesus Cristo e Jesus Cristo somente. Mas que todos os salvos por Jesus Cristo, eles têm prazer na obediência aos 10 mandamentos. Porque o Espírito Santo grava os 10 mandamentos na nossa mente. Mas o Espírito Santo não grava os 10 mandamentos na mente do ímpio. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, grava os mandamentos na mente daqueles que nasceram do Espírito, nasceram da água e do Espírito. Foram salvos por Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo grava os mandamentos de Deus na nossa mente. E os mandamentos se tornam leves, se tornam deleite, alegria na sua vida. Por isso o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Pesados. Não é nenhum fardo obedecer a Deus, que deu seu Filho para morrer por nós. E o verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo e também guarda os mandamentos de Deus. Porque quem guarda os mandamentos de Deus não vive em pecado. E quem não vive em pecado, Satanás não tem poder sobre esta pessoa. Satanás só tem domínio sobre aqueles que vivem no pecado. Se você não vive na prática de pecados conhecidos e conscientes, Satanás não tem poder sobre você. E você vence o mundo. Quando fala vence o mundo, está falando vence a Satanás. O que é nascido de Deus vence o mundo. Vence a Satanás. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quem? A fé em Jesus Cristo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Jesus, o Filho de Deus, se tornou Salvador nosso. E aqui diz, queridos, o verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. A vida eterna não está nos anjos. A vida eterna não está no Espírito Santo. A vida eterna está no seu Filho. Aquele que morreu a minha morte pode me dar a vida dele. Se eu creio na morte de Jesus, eu posso receber a vida que é dele. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Meus queridos, a Bíblia, diferente do que a maioria acredita, diferente do que o Papa Francisco ensina, de que Deus aceita todas as religiões e que todas as religiões estão adorando o mesmo Deus, diferente do que o Papa Francisco ensina, a Bíblia diz que a vida eterna está no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Portanto, meus queridos, sem desprezar as outras religiões, mas querendo a salvação de todos os budistas, querendo a salvação de todos os islâmicos, querendo a salvação de todos os que vivem no hinduísmo, nós queremos dizer que a salvação só existe em um nome,
em uma pessoa que se chama Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador. Tenha os seus pecados perdoados por Ele, pelo seu sangue, e receba a vida eterna. Queridos, a doutrina bíblica da mortalidade da alma. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. A doutrina bíblica da mortalidade da alma, em comparação com a teoria não bíblica da imortalidade natural da alma, é explicada aqui em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Vida eterna é só em Jesus Cristo. Não existe vida eterna do ímpio. Como poderíamos crer que existe vida eterna em sofrimento para o ímpio? Para a alma dos ímpios? Vida eterna só existe em Jesus. Vida eterna só existe para aqueles que creem em Jesus. Por isso, queridos, é antibíblica a ideia de uma alma imortal, independendo da pessoa crer em Jesus ou não crer em Jesus. Em comparação com a teoria não bíblica da imortalidade natural da alma, o que 1 João capítulo 5, verso 11 e verso 12, esses textos estão destruindo a doutrina da imortalidade da alma. Devemos nos lembrar de que só a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, possuem a imortalidade. É muito claro quando você lê a primeira carta de Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, capítulo 1, verso 17. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. É a única vez que a palavra imortal aparece na Bíblia. É 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. E não está falando da alma humana, está falando de Deus. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra. E também, queridos, em 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 16. Aqui lemos: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Só Deus é imortal. Não existe uma alma imortal. Isso não é bíblico. Essa é uma doutrina que veio da mente de Satanás para dar base, fundamento para as crenças errôneas do budismo, do islamismo, do hinduísmo e também do romanismo e também do protestantismo. Todos estão acreditando na doutrina mundial da imortalidade da alma. Mas tudo que é mundial não é de Deus, é de Satanás. Organização Mundial da Saúde não vem de Deus. Governo Mundial da ONU não vem de Deus. Concílio Mundial das Igrejas não vem de Deus. Tudo que é mundial, queridos, não vem de Deus. Tudo isso cabe muito bem no caminho largo, mas não cabe no caminho estreito. O caminho largo é o caminho da perdição. Não fique no caminho largo. Não fique com aquilo que a maioria acredita. A alma imortal é a doutrina da maioria do mundo, que vive no caminho largo. Portanto, isso seria suficiente para que você saísse dessa doutrina errada, saísse do caminho largo e entrasse para o caminho estreito. Porque estreito é o caminho, é apertada a porta que leva para a vida eterna. E são poucos os que entram por este caminho. Jesus Cristo está convidando você, meu querido irmão, para a vida eterna. Para que venha, através deste caminho estreito que se chama Jesus Cristo, único Salvador, único mediador entre Deus e os homens. E é só pelo sangue de Jesus que somos salvos. E o Espírito Santo grava na mente dos salvos em Jesus os 10 mandamentos. E eles se tornam obedientes aos mandamentos de Deus, não para serem salvos, mas porque foram salvos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Alegre-se com esta bendita promessa de que todos os salvos em Jesus Cristo, o Espírito Santo se encarrega em gravar na sua mente os 10 mandamentos, e os mandamentos de Deus se tornam alegria e deleite e contentamento na sua vida. Não são pesados, porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Alegre-se com esta mensagem. Encha-se o seu coração de alegria e de contentamento. E que Jesus dê para você a paz
que só Ele pode dar. Amém.